Vamos à leitura do Salmo capítulo 11, verso de número 5. Salmo capítulo 11, verso 5. O versículo 5 do Salmo 11 diz assim: O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, nesse caso o ímpio, a sua alma o abomina. Vamos ler novamente? O Senhor põe à prova quem? Justo e ímpio, ok? O justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência? Nesse caso aqui, somente o ímpio ama a violência, concorda? Então, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Essa palavra abomina, irmãos, no original é ira, ódio, raiva, cólera. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, não o Deus que muita gente prega por aí, estou dizendo o Deus da Bíblia, é um Deus que sente ira, raiva, ódio, cólera e ira. E tudo isso que eu acabei de falar faz parte dos atributos de Deus, fazem parte dos atributos de Deus. Deus, ele tem vários atributos, e quando você ouve essa palavra atributo, o que quer dizer isso? Atributo significa tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele é. Mas antes de eu falar um pouco sobre os atributos de Deus, vamos ler outros textos aqui. Por favor, vamos abrir no profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 2. Vejam quantos atributos nós encontramos de Deus aí, que muitos consideram atributos terríveis de Deus. O nosso Deus, ele é furioso, está escrito na Bíblia. O nosso Deus, ele tem fúria, ele tem ira, ele é assim, o nosso Deus é assim. Mas, por favor, antes de vocês ficarem assustados com esse atributo de Deus, você nunca deve comparar sua ira, sua raiva, sua cólera com a ira, com a cólera, com a raiva de Deus, porque são duas coisas completamente diferentes. A nossa ira, a nossa raiva, ela é hipócrita, ela é contaminada, manchada pelo pecado, mas a ira, a raiva de Deus, não. A ira, a raiva de Deus, ela é justificada, a nossa nunca é justificada. A ira, a raiva de Deus, ela é justificada por causa dos nossos pecados. É por conta dos nossos pecados que Deus, nos seus atributos, ele tem qual? Ira. Ira. Eu sei que, convenientemente, as pessoas não querem saber desse atributo, ira. Não querem. E é por falta desse conhecimento, desse atributo de Deus, que muitas pessoas têm um relacionamento muito raso com Deus, muito raso, e por causa dessa falta desse conhecimento, desse atributo, é que muitos banalizam a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Não valorizam a graça, não valorizam o amor, não valorizam a bondade, porque elas não fazem ideia da ira de Deus. Para que nós possamos, irmãos, valorizar e ver beleza na ira, no amor de Deus, nós precisamos compreender o quanto Ele nos odiava, o quanto Ele sentia ira e raiva de nós, por causa do quê? Por causa do pecado. Se nós compreendermos o quanto nós merecemos a ira de Deus, que é justificada por causa dos nossos pecados, afinal de contas, a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A lei de Deus, irmãos, são mais de 365 leis, e os fariseus até dobraram isso, foi para mais de 600 fariseus fizeram isso. Mas se nós pegarmos todos os mandamentos de Deus, e resumir apenas em um mandamento, ou em uma única frase, seria aquilo que está escrito em Ezequiel 18:20, na parte A. Amém? Eu sei que eu já preguei isso aqui várias vezes, mas eu ainda vejo gente ainda
tateando demais nesse conhecimento sobre a ira de Deus e sobre a pregação do Evangelho. Para que eu possa entender a mensagem do Evangelho, eu tenho que entender primeiro esse atributo de Deus. Qual? Ira dele. A sua ira, a sua raiva, a sua cólera sobre todos aqueles que pecam. Deixa eu ler mais um texto aqui para vocês. O Salmo 73, versículo 27. Depois do Salmo 73, versículo 27, nós vamos ler então Ezequiel 18, versículo 20. Salmo 73, verso 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Agora veja a segunda parte do texto. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ele destrói, Deus destrói todo aquele que é infiel, e todos aqueles que se afastam de Deus perecerão. Perecerão. Qual é o atributo que nós encontramos aqui nesse verso 27? Ira e justiça. É isso que nós encontramos. O nosso Deus é um Deus que vai destruir todos os que são infiéis para com Ele. Ele vai destruir. Esse é o nosso Deus. Isso, irmãos, me põe de joelhos. Isso me deixa temeroso. Isso faz com que as minhas palavras sejam poucas diante desse Deus. Isso faz com que eu tenha mais reverência ao me aproximar desse Deus. Quem não entende esse atributo de Deus, como eu disse, não tem respeito e nem reverência e nem temor. Quem não conhece a ira de Deus, banaliza a sua graça. E é por isso que é muito comum nós encontrarmos pessoas no meio do culto solene com falta de temor, com falta de reverência. Por quê? Porque não compreende, não entende verdadeiramente quem é Deus. Não compreende, não compreende. Vamos para Ezequiel 18:20, por favor. Ezequiel 18:20 é apenas a parte A desse verso, que diz assim, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, como eu disse, se pudéssemos resumir toda a lei de Deus em uma única frase, em uma única lei, esta seria a lei. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a grande lei de Deus. Deus, irmãos, Ele tem que cumprir com esta lei. A alma que pecar, tem que morrer, deve morrer. Por quê? Porque a sua justiça e a sua ira demanda a nossa condenação. Demanda a nossa condenação. Mas como eu disse, depois eu volto a comentar um pouco mais sobre isso. Como eu disse, algumas pessoas, infelizmente ou convenientemente, não querem saber da ira de Deus. Alguns até dizem que Deus não se ira, que Deus não castiga, que Deus não é furor, como diz lá o livro do profeta Naum, que Deus não é vingativo. Não, Deus não é vingativo. Pois, se você crê que Deus não é vingativo, então você criou um Deus na sua cabeça. Você criou um Deus para você. Isso é idolatria. Você não tem que criar um Deus conveniente ao que você acha, conveniente ao que você pensa. Nós temos que crer em um Deus que se revelou para nós na Bíblia. Deus, Ele se revela através da natureza. Ele se revela, é só você olhar para a natureza, não tem como aquilo ali ser obra do acaso. Há um arquiteto, há um criador. Ah, sim. E Deus se revela através da sua palavra. E a revelação maior que Ele deixou para nós é a sua palavra. Se eu quero saber de fato quem é Deus, temos que ler a palavra de Gênesis, Apocalipse, e não ficar lendo a Bíblia assim, liga para a rádio, manda um texto aí para mim. Não, irmão, não é assim que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos, não, isso foi 2 padres que criou isso. É claro que isso ajudou muito, mas isso também prejudicou muito também. Porque pelo fato desses 2 padres, ter estabelecido a Bíblia através de capítulos e versículos, muitas pessoas acham que pode ler a Bíblia através de um capítulo isolado, de um versículo isolado. Não, irmãos,
A Bíblia foi escrita em livros. Livros. Nós temos que ler é o livro. Não é apenas o capítulo, não é apenas o versículo, mas o livro. O livro. Para que neste livro a verdade completa, soberana de Deus se revele para nós. Através do quê? Através dos seus atributos. Não aquilo que é conveniente, não os atributos que são convenientes para nós, mas todos os seus atributos. Porque nós, conhecendo tudo aquilo que Deus é, nós vamos nos relacionar com Ele de modo verdadeiro, não de modo falso, mas de modo verdadeiro. Tem muita gente se relacionando com Deus, irmãos, mas de uma forma que Deus não se agrada. Não se agrada. Põe isso na sua cabeça. Deus não é humano. Ele é espírito. Ele é transcendente. Aleluia. Ele é o Criador dos céus e da terra, louvado seja o nome dEle. Este é o nosso Deus. Nós não encontramos nas Escrituras nenhuma orientação para que possamos tratar Deus como se Ele fosse um ser humano. Mas nós encontramos várias orientações bíblicas de como devemos proceder diante de Deus. Há um livro inteiro escrito na Bíblia para nos orientar como devemos nos aproximar desse Deus, que é o livro de Levítico. É claro que todo aquele cerimonialismo judaico não cabe mais para nós, mas os princípios sim. A reverência deles, sim. O temor deles, sim. Sim. Nós devemos imitar e pegar todos os princípios do livro de Levítico como princípios para nós hoje, para nos relacionarmos com esse Deus que tem vários atributos. Eu separei apenas alguns aqui para vocês nessa noite, que são eles: justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Deus, Ele é perfeito e Ele vai dar a cada um o que cada um merece. Isso significa ser justo. Deus, Ele não faz justiça, Ele é justiça. Deus, Ele não falha em nenhum dos seus julgamentos. A Bíblia deixa bem claro no livro de Provérbios que horrível coisa para Deus é inocentar o culpado e culpar o inocente. O segundo atributo é santidade. Deus é santo, santo, santo. É uma coisa impressionante a santidade de Deus. Nem a Bíblia consegue descrever na sua totalidade como esse Deus é santo. Nós temos apenas, um pouco, um vislumbre da santidade de Deus através de alguns livros, como o livro de Daniel, o livro de Isaías e o livro do Apocalipse. Onde nesses livros nós encontramos homens que ao encontrar-se com Deus, eles têm uma convicção de pecado. Eu fico vendo pessoas hoje que dizem que teve um encontro com Deus, mas a vida continua do mesmo jeito. Eu fico vendo pessoas que dizem, eu tive um encontro com Deus, mas a vida não mudou. Quando nós olhamos para as Escrituras, todos os homens que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, todos eles caíram por terra, tendo convicção daquilo que eles eram pecadores e estavam diante de um Deus que é tremendamente santo. Poderosamente santo, esplendidamente santo, aleluia. É uma coisa impressionante, meus irmãos. Onde a Bíblia descreve que há 24 anciãos diante do trono de Deus e todos eles estão prostrados com a cara no chão. Todos eles têm coroa, mas nenhum deles consegue colocar a coroa na cabeça deles, porque eles se acham indignos de usar aquela coroa, aleluia, porque eles estão diante daquele que está sentado no trono branco, aleluia, aleluia, e daquele trono exala a santidade, o ambiente é santo, o chão é santo, aleluia, aquele ser divino é santo, aleluia, Deus é santo demais, santo demais. Terceiro atributo, Deus é verdade. Deus é puramente verdade. Deus nunca mente. Deus, Ele é eterno. A palavra eternidade, irmãos, não é dias. Dias, 1, 2, 3, 4, aí infinito, não. Não é isso. Eternidade não é tempo. Tempo, não.
Eternidade não é dias, meses, anos. A Bíblia ela usa essa linguagem porque nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, nós não conseguimos entender eternidade. Mas eternidade, teologicamente falando, é um ponto na existência. Não tem início, não tem fim. Aleluia. Diante dessa verdade, irmãos, é complicado nós dizermos assim, usamos esse termo, Deus existe. Isso é errado. Deus existe? Espera aí. Se ele existe, então quando é que ele passou a existir? Isso é meio complicado teologicamente falando. Na verdade, Deus não existe. Ele é. Ele é. Aleluia. Porque ninguém criou Deus, Ele não tem início e Ele não tem fim. E essa nossa incapacidade de compreender isso só revela a grandeza, a beleza, a onipotência e a soberania desse ser glorioso que é o nosso Deus, aleluia, e que se tornou através de Jesus o nosso Pai. Olha o quanto Deus é belo, irmãos. Aleluia. Ele é imutável. O próximo atributo, ele é imutável. Ele não muda. Aleluia. Ele é único, o próximo atributo. Único. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não há. Quando nós lemos assim, que ele é o Deus dos deuses, irmãos, é porque os líderes de antigamente eram considerados como os deuses. Os imperadores de Roma, por exemplo, eles se achavam deuses. Deus é maior do que esses homens. Não é, a Bíblia não está dizendo que existem outros deuses além do nosso Deus, não. A Bíblia está dizendo que Deus é maior do que qualquer liderança humana. E não existe outro Deus. Só existe um Deus. Aleluia. É claro que esse Deus que é único se revela para nós em três, através da sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E falando sobre a Trindade Santa, irmãos, não existe essa forma de nós falarmos da Trindade Santa desse jeito. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. E, irmãos, não é muito saudável nós falarmos da Trindade desse modo, porque nós vamos dizer que Deus ele está aqui em cima, o Filho está mais embaixo e o Espírito Santo está aqui embaixo, não é? Não, é como se fosse primeiro, segundo e terceiro lugar. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito está aqui. Os três é um. Aleluia. Não há nenhum maior do que o outro. Louvado seja. Esse é o nosso Deus, que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro atributo, ele é Espírito. Outro atributo, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, aleluia. Ele é tão poderoso que para criar o mundo, ele só disse uma palavra: haja. Isso é incrível, meu Deus, isso é incrível. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, tudo Deus sabe, tudo. O que você está pensando agora, Ele sabe, aleluia. O que você vai falar amanhã, Ele sabe. O que você falou há 10 anos atrás, Ele sabe. E é por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca e também por causa dos nossos pensamentos. Através da onisciência de Deus, aleluia, Ele nos julgará. Diante do trono branco, não tem como alguém questionar alguma coisa. Através da onisciência de Deus, se Deus usasse a onisciência dele aqui e agora, para pegar, vamos pegar aqui, a mente de Duda e colocar a mente dela aqui, nesse telão. O que passa pela cabeça dela, Deus revelar para todo mundo através da sua onisciência e colocar aqui nessa tela. Com certeza ela sairá daqui correndo, morrendo de vergonha. E eu não falo só Duda não, qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós aqui. Deus, Ele é onisciente, e a onisciência de Deus faz com que eu dobre os meus joelhos diante desse Deus que me conhece mais do que eu mesmo. Aleluia.
Mas existe esse atributo de Deus, que é o atributo que eu quero mencionar aqui para vocês, nesse pouco tempo que temos, que é a ira de Deus, a sua ira. Nós temos que compreender que Deus, ele é amoroso, sim, ele é amoroso, mas ele também é justo. Nós temos que entender que Deus, ele é misericordioso, mas ele também é santo. Ele é perdoador, mas ele também é correto. Mas para nós só queremos saber convenientemente desses atributos: amor, misericórdia, bondade, compaixão. Não, irmãos, não. Deixa eu ler aqui com vocês, João 3,16, por favor. Nós vamos ver aqui agora uma aparente contradição, mas não é uma contradição. João 3,16. Não é contradição, é falta de teologia bíblica mesmo. Vocês vão perceber que eu não vou nem sair do capítulo, eu vou permanecer no mesmo capítulo. E vou mostrar como as pessoas têm falta de teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É você ligar todas as histórias da Bíblia em uma única história. É você ligar todas as doutrinas da Bíblia na doutrina maior. É você pegar tudo aquilo que o livro de João está escrevendo e canalizar tudo aquilo que ele está escrevendo para o ponto central daquilo que ele escreve. E qual é o ponto central que João escreve aqui nesse evangelho? É provar que Jesus é Deus e que ele é soberano, que ele faz parte da Trindade, que ele não foi criado, mas ele é criador. E João vai apresentar alguns atributos de Deus, e nós temos que conhecer muito bem através dessa teologia bíblica, né? Pegar tudo e trazer para o ponto central. João 3,16, eu não precisava nem pedir para vocês abrirem aqui, porque com certeza, eu tenho certeza que vocês saberiam dizer aqui, de cor e salteado, né? Como diziam os professores antigamente. Não sei se o povo ainda diz isso hoje. Acho que não, né? Estou meio antigo ainda. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí todo mundo diz que Deus, ele ama o mundo todo. Espera aí. Se é dessa forma, então vamos ter uma contradição aqui, porque no último verso do capítulo 3, nos diz uma coisa completamente oposta ao que o verso 16 está nos dizendo. Completamente oposta. Porque o versículo 36 do capítulo 3 está nos dizendo assim: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Agora veja o final. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus, o ódio de Deus, a raiva de Deus, a indignação de Deus, permanece. O que significa permanecer? É aquilo que está, irmãos. Então, como é possível entender esses dois versículos? Um diz que ele ama o mundo, mas o outro diz que ele odeia o mundo. E que a ira dele está sobre o mundo. Peraí, como é que ele pode amar o mundo e depois ele dizer que ele sente raiva, ódio do mundo? Porque se a ira permanece sobre aquele que não quer Jesus, que rejeita Jesus, que são a maioria dos seres humanos, que são os ímpios. Então, como a gente pode então entender esses dois textos? Um ele ama, o outro ele odeia. Qual é a verdade aqui? Nós temos que procurar entender o que significa essa palavra, biblicamente falando, mundo e todos. No contexto bíblico, o que significa mundo e o que significa todos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu publicar no grupo da igreja após esse culto aqui, dizer que todo mundo estava no culto hoje, eu estou dizendo que 7 bilhões de pessoas estavam aqui na igreja? Eu estou dizendo isso? Não. É dessa forma que o verso 16 se refere a mundo, se refere ao todo. O contexto aqui é o seguinte: os israelitas, eles achavam, os judeus achavam que salvação era somente para eles, vida eterna era somente para eles, que o Messias viria apenas para eles, que o paraíso seria apenas para eles, somente para os judeus.
Deus vem e traz uma verdade, onde Ele vai mostrar para nós que esse mundo aqui não é mundo individualizado, pessoa por pessoa, mas é de modo categórico. O que quer dizer? O texto está tentando informar para nós que Jesus Cristo veio para salvar qualquer pessoa de qualquer nação. Jesus Cristo é aquele que salva judeu, que salva grego, que salva romano, que salva argentino, que salva brasileiro, que salva alemão, que salva italiano. É este mundo que a Bíblia se refere, é de modo categórico, não é de modo individualizado. E é por isso que quando nós vamos lá para o versículo 36, aí já é o oposto. Lá já não é de modo categórico, lá já é de modo individualizado. Deus ama o mundo, aleluia, de modo categórico. Mas no versículo 36, Ele odeia todos os pecadores. Ele sente ira sobre todos os pecadores. A ira dele permanece sobre todos os pecadores. Todos eles. Todo pecador que rejeita Jesus, que rejeita o Evangelho, repousa sobre eles. A ira de Deus repousa sobre eles. Só existe um modo dessa ira ser retirada. Um dia a ira de Deus permanecia sobre mim e sobre você, mas ela foi retirada. Amém? Amém? A ira de Deus estava sobre mim, me esmagando cada dia. Mas, para resumir, porque o horário já foi. Alguém apareceu na nossa história. Aleluia. Alguém nos amou tanto. Aleluia. Que disse bem assim: eu vou pegar essa ira para mim. Compreende isso? Irmãos, é porque eu não tenho tempo para explicar aqui agora. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que sobre a vida de todos repousa duas coisas. Não é somente uma coisa, é duas coisas. O que é mais conveniente para nós é o amor, e o que não é tão conveniente para nós, ira. Como a gente sabe disso? Cruz. Cruz. A cruz revela para nós o quanto Deus nos odiava, mas também a cruz revela o quanto Deus nos amou. O que nós não podemos fazer, e o que muitos estão fazendo, é pegando o amor de Deus, colocando lá em cima, e pegando justiça, ira e ódio, e escondendo isso das pessoas. Não sabendo elas que o amor de Deus só terá sentido para nós, quando nós compreendemos o quanto merecemos a sua justiça, sua raiva, sua ira e o seu ódio, porque nós somos pecadores, e a única coisa que pecador merece é justiça. A única coisa que pecador merece é ira, é cólera, é raiva, é destruição, é isso que pecador merece. Mas Deus, que não é só ira, mas Deus, que não é só justiça, Deus que sente amor e justiça e ira do mesmo nível. Nós não podemos dizer que Deus ama mais do que odeia, isso seria um equívoco teológico. Da mesma forma que Deus odeia, Ele ama. Os dois estão no mesmo nível. Se há um atributo de Deus, que a Bíblia dá muita ênfase a esse atributo, não é o amor dele. Não é o amor. Porque nós não encontramos na Bíblia nenhum atributo onde é dito, é declarado no terceiro grau de repetição. Você não vai encontrar na Bíblia assim, ó, Deus é amor, amor e amor. Encontra? Você encontra? Deus é bom, bom, bom. Encontra? Você encontra assim que Deus é compaixão, compaixão e compaixão? Não, mas você encontra assim na Bíblia, ó, Deus é santo, santo e santo. Se nós poderíamos falar assim, talvez este seja o maior atributo de Deus. Qual, irmãos? Santidade. Compreende isso?
Deus, pela sua santidade e justiça, deveria nos destruir. E pelo seu amor, Ele deveria nos salvar. Mas como Ele pode salvar pecadores, sendo que a lei dele diz que a alma que pecar só deve morrer? Compreende agora? De um lado nós temos a lei dele, que demanda a nossa condenação eterna. Do outro lado nós temos o amor. Deus pode agir com amor sem deixar de agir com justiça? Se Ele fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Deus pode deixar de fazer justiça, sendo que Ele é justiça. Tem como eu deixar de ser moreno? É moreno, né? Não dá, irmão. Não tem como Deus deixar de ser justo. Deus tem que agir com justiça. Se Deus agir com justiça, e Ele deve fazer isso, Ele tem que cumprir com a lei dele sobre nós, irmãos. Tu entende isso? Meu Deus, tu só vai amar Deus verdadeiramente se tu compreender essa verdade. Não dá para amar Deus sem esse conhecimento. Não dá, irmão, não dá, não dá. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que eu estou debaixo da lei de Deus, que demanda a minha condenação, porque a lei dele diz que a alma que pecar, essa tem que morrer, e a lei dele não pode mudar, porque um dos atributos dele é que ele é imutável. Deus não pode mudar a sua lei. Pela sua lei, Ele tem que me destruir, Ele tem que me condenar. Mas pelo seu amor, Ele deseja me salvar. Se Deus fosse humano, eu sei que Ele não é, mas eu estou falando uma linguagem humana aqui. É como se Deus ficasse encurralado. Por um lado eu quero condenar, porque me desobedeceram. Por outro lado, eu tenho que salvá-los, porque eu amo eles. O que Deus fez? Deus, Ele agiu ao mesmo tempo com justiça e amor, ao mesmo tempo para a nossa salvação. Onde, pastor? Quando? Cruz. A cruz revela a justiça de Deus, a cruz revela o amor de Deus. O único jeito de Deus nos salvar dos nossos pecados, o único jeito de Deus nos salvar dessa lei que nos condenava, foi matando outra pessoa em nosso lugar. Gente, isso é uma maravilha, isso é belo, isso é retórico, é uma retórica que só poderia ser divina. Somente Deus poderia traçar um plano desse para salvar muitos humanos, não todos, mas muitos humanos. Aleluia. Deus, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus é aquele, irmãos, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Jesus é aquele que recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. É por isso que o profeta Isaías assim escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Deveríamos receber essa justiça, essa condenação, mas Jesus recebeu ela em nosso lugar. Que bênção, irmão. Que bênção, irmão. Alguém tinha que morrer. Nós, todos, ou Jesus? Jesus morreu. Ele se sacrificou. Para que a ira de Deus fosse satisfeita. Para que a justiça de Deus fosse cumprida. E é por isso que Paulo carinhosamente sempre chamou Jesus de minha justiça. Entende agora porque Paulo chamava Jesus de minha justiça? Aleluia. Às vezes em minhas orações é assim que eu chamo Jesus. Minha justiça. Oh, minha justiça. Eu lhe amo. Tu és tudo para mim, minha justiça. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. De algum modo, o mundo não entende isso que eu acabei de explicar para vocês. Eles não entendem. Mas você entende. Por que você entende? Não é porque você é mais sábio do que o resto das pessoas, não. É porque Deus revelou essa verdade para você. Porque Ele te escolheu. Ele fez com que você compreendesse, Ele fez com que você entendesse, aleluia. E todos aqueles que compreendem isso, irmãos, aleluia, ama Jesus, porque sabem o quanto mereciam a ira de Deus.
Mas Deus, em vez de agir com ira sobre nós, Ele derramou a ira dele sobre Jesus por amor a nós. E agora os nossos pecados foram perdoados. Nossos pecados, os pecados daqueles que se arrependeram dos pecados, entenderam esse plano, entendeu, Creuza? E falou, nossa, se eu merecia a ira e a justiça de Deus, e Jesus é aquele que recebeu em meu lugar, então eu devo minha vida para Jesus. E eu entrego a minha vida para Ele. Eu vou fazer de Jesus o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus será o dono da minha vida. Eu viverei pelo resto da minha vida para a glória desse nome, Jesus. Eu serei um cristão e não terei vergonha disso. Direi para todo mundo que Jesus é o meu Deus e Ele é o Salvador de todos aqueles que desejam escapar da ira divina. E quando alguém faz isso, se converte, se torna um cristão, um seguidor de Jesus, um perdoado, um salvo. E não acaba por aí não, irmãos. Aleluia. Nos tornamos filhos de Deus. Fique de pé, por favor.